Encruzilhadas de ansiedade, o labirinto interior. Hoje vou falar-lhe sobre o colérico, enérgico e impaciente. Quantas vezes perguntamos, por que é que o meu chefe reage sempre assim? Ou então perguntamos, por que é que eu reajo desta maneira? Causa-me tanta ansiedade. Esta reflexão pode ajudar-nos a compreender melhor os outros e, sobretudo, a ter uma consciência mais esclarecida sobre nós mesmos. Como já referimos, a teoria dos 4 tipos de temperamento chega-nos desde Hipócrates e pode ajudar-nos a compreender melhor as diferentes reações do ser humano. Esses temperamentos são o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. É importante lembrar que ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Normalmente possuímos uma mistura, havendo normalmente um predominante. Vamos seguir a nossa reflexão em 3 etapas. Como podemos compreender os coléricos? Este é o primeiro ponto. O colérico é muito prático. É um líder natural, tem um forte instinto de liderança e de domínio, é obstinado e otimista. O seu cérebro está sempre a fervilhar de ideias, projetos e objetivos que ele normalmente realiza. Tem uma vida muito produtiva, mas tem o seu lado menos bom. Tende a ser autossuficiente, impetuoso, explosivo, agressivo e até sarcástico. Um colérico sente-se bem a dirigir empresas, empreendimentos, a mandar, a comandar, a motivar as equipas e a impulsionar o grupo dos amigos. Mas não tem muita paciência para trabalhos minuciosos e de precisão. Hoje vamos conhecer um colérico do passado. Está preparado? A pessoa tipo para esta reflexão é um viajante do primeiro século, um aventureiro, um grande escritor, o bem conhecido apóstolo Paulo. Podem ler muito sobre ele e aperceber-se da forma como ele reagia. Segundo Tim LaHaye, o personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Ponto 3. Vamos tentar conhecer os labirintos da sua mente. Primeiro, Paulo era cruel. Gostaríamos de iniciar com uma característica positiva, mas quando descobrimos Saulo, ainda o seu nome não tinha sido mudado para Paulo, seguia a cavalo a comandar um grupo de perseguidores dos cristãos. A descrição não podia ser mais dura e esclarecedora, diz o texto bíblico. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos até Jerusalém. Atos 9, 1 e 2. Reparou como ele era zeloso, impetuoso, agressivo e até cruel? Força de vontade e empreendedor. Paulo, depois do encontro a caminho de Damasco, que encontramos em Atos 9, mudou de vida. Ele mesmo se tornou um cristão. Mas mantinha uma entrega impressionante. Motivava todos quando estavam à sua volta. A sua linguagem é sempre de um lutador. Repare nos termos por ele usados para encorajar a igreja da cidade de Corinto. Escreveu ele: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Apesar de moderado pela humildade,
continuava a ser exigente e combativo. Ele continuava também a ser agressivo. Alguns anos mais tarde, Paulo foi preso em Jerusalém e foi levado perante o Sinédrio, que era o tribunal judaico. Ouça a reação de Paulo, típica da garra de um colérico. Diz o texto: então Paulo olhou de frente para os membros do tribunal judaico e disse: meus irmãos, vivi até o dia de hoje com a consciência tranquila diante de Deus. Aqui temos uma afirmação de um líder. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batesse na boca. Paulo disse a Ananias: Deus há de castigar-te por isso, seu fingido. Estás aí assentado para me julgares segundo a lei e mandas-me bater, sendo isto contra a lei? Como se nota a impetuosidade e a agressividade. E continua o texto. Os que estavam ali disseram a Paulo: atreves-te a insultar o sumo sacerdote de Deus? Atos 23, 1 até 3 na Bíblia para Todos. Que história impressionante. Demos apenas alguns exemplos da personalidade deste homem de Deus. O comentário bíblico refere que, como teólogo, ele está entre os maiores de todos os tempos e entre os que desenvolveram os fundamentos sobre os quais se encontram as doutrinas do cristianismo. Foi um hábil orador, um escritor de prosa vigorosa que às vezes chegava a ser poética, um grande organizador, um enorme evangelista, um homem muito rigoroso, mas de grande humildade. Ele ajuda-nos a confirmar isto. Diz em 1 Coríntios 15, 9, na versão O Livro: porque eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos e nem deveria ser digno de ser considerado apóstolo da maneira que eu tratei a Igreja de Deus. Como foi possível ouvir este discurso da boca de um colérico? Há uma palavra para designar esta atitude: transformação. Os coléricos normalmente são pessoas com carreiras pessoais de sucesso. São guerreiros e lutadores e conseguem atingir grandes objetivos. Mas podem sentir o peso daqueles que sofreram por causa do seu sucesso. Às vezes foram as famílias que tiveram menos atenção. Outras vezes os companheiros que sofreram devido ao rigor da sua forte personalidade. Se é colérico, tal como Paulo, pode melhorar a sua personalidade. Paulo escreveu um texto que comprova a sua transformação. Escreveu em Gálatas 5:22, na versão O Livro: o fruto que o Espírito produz em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura, o domínio de si próprio. Não parece o mesmo Paulo que conhecemos nos exemplos anteriores, pois não? Como foi possível? Aqui temos um guerreiro na luta mais difícil, a lutar contra si mesmo, mas que encontrou um poderoso aliado. Essa transformação acontece devido à relação com Cristo. Essa relação transformou Paulo. Procure ser um vencedor e não permita que os seus traços de caráter o afoguem nos braços da ansiedade. Procure-nos em encruzilhadas da ansiedade, o labirinto interior. Vamos continuar juntos esta caminhada. Até o próximo programa.